Júnior Urso, Emerson Rocha, o GE cravou aí que já tá tudo certo, que já é aguardado no Rio de Janeiro para exames, assinatura de contrato. Jogador que apareceu muito bem no Corinthians em 2019, com 50 jogos e acho que 7, 8 gols mais ou menos no campeonato. É um volante que pode fazer as duas funções, pode fazer mais marcação. Lá nos Estados Unidos parece que foi bem pra frente, né? Quase que Uhum. jogando como um meia ali. E parece que será aí a primeira contratação da era 777 nesse elenco de 2023. As suas considerações sobre o nosso amigo Júnior Urso. Então, Mineiro, assim, é um jogador de 33 anos. Eu entendo o torcedor do Vasco que fica assim, poxa, mas chega a 77 traz um jogador nível associativo, porque, por exemplo, o Júnior Urso, o Vasco associativo poderia trazer. Até De entendo, é um graça, né? jogador De que graça. vem de graça, vem só pela questão salarial, já rescindiu o contrato lá com o Orlando City. Eu bati um papo com o Gustavo, que é teu Ceará, que tem o canal Território MLS, que cobre os jogos lá da MLS nos Estados Unidos. E ele falou, cara, aqui o Júnior Urso é considerado quase um ídolo do Orlando City. Ele mudou a questão do Orlando City, são vários jogadores que vieram para cá que não fizeram tanto sucesso assim. O Pato, o Kaká, outros jogadores mais renomados, estrangeiros, e não fizeram tanto sucesso como fez o Júnior Urso, cara. Ele é um ídolo de lá, ganhou como se fosse a Copa do Brasil de lá, a Copa lá dos Estados Unidos, ele venceu o time do Orlando, chegou na decisão do campeonato, da MLS mesmo, do campeonato, acabou perdendo para o time do Thales Magno lá no passado. Então, assim, é um jogador que é muito bem quisto lá nos Estados Unidos, só que é uma liga inferior, né? A gente entende isso. É uma liga muito física. Ele é um jogador muito físico, não é um primor técnico, mas é um jogador que pode ajudar bastante, cara. Esse é um jogador atlético, jogou quase todas, se eu não me engano, as 38 partidas que o Orlando City fez na temporada, ele jogou todos os jogos, sem tomar cartões, sem se contundir. Então, é um jogador que fisicamente tá bem. E aí pode chegar aqui e pode ajudar. Acredito eu que não deve ser titular do time, mas tem essa possibilidade do próprio André deixar o clube no meio da temporada e aí ele chegar ali e assumir a posição. Mas acho que é um jogador para compor elenco, não acho ruim não, até por conta de ter vindo gratuito, né, praticamente, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Como o Júnior Urso vai se encaixar nesse time do Vasco. Se for para ser um cara, um reserva, que vai estar ali brigando por posição, para entrar eventualmente quando o titular, né, tiver amarelado, enfim. Eu acho que é uma contratação justa para um primeiro ano. A gente tem que lembrar que é o primeiro ano da estruturação. Apesar das promessas e tudo mais, a gente sabe que não vai ser o mega time dos sonhos que vai arrebentar todo mundo. A gente espera, obviamente, um time bem superior ao dos últimos anos, um time que no mínimo, fique ali na 10ª colocação da Série A. Acho que seria um campeonato de bom tamanho, daí para cima é lucro. Então dependia muito disso, aonde que vai estar o nosso Júnior Urso. Agora, se ele viesse com o status de titular, como seria no clube associativo, né? Essa é a grande diferença. Aí eu Verdade. já também entraria com críticas. Mas E vamos tem outro aguardar. detalhe. Ah, E tem um detalhe importante, assim, porque, por exemplo, assim, o Janielson Dantas, para compor o elenco já tem o Yuri Lara, mas o Vasco vai ter que contratar mais jogadores porque vários e vão são sair. características diferentes, né, Yuri e Júnior Exatamente, Urso. exatamente. E tem um detalhe importante que foi praticamente a primeira fala sua aqui nesse nosso bate-papo sobre fazendo a comparação com o Botafogo. O torcedor do Vasco tem que entender o seguinte: o time que vai começar o ano não vai ser o time que vai terminar. Esse primeiro momento é um momento de você precisa de estruturação, jogadores mais experientes para dar base à galera da base, até fazer o trocadilho. Mas é mais ou menos isso mesmo, gente. São os jogadores que vão chegar para poder dar um alicerce ali, para dar um start na competição, para depois você fazer contratações pontuais e até jogador que chegou pode sair, não vejo problema nenhum. Por exemplo, o Júnior Urso chegar agora e no meio da temporada ver que não deu certo, o Vasco emprestar, negociar, não tem problema nenhum. O Botafogo fez isso com vários jogadores. Lembra do Oyama? O Botafogo tanto quis, tanto quis, tanto quis, não rendeu muito bem, já despachou, não está mais no clube, né? Saravia já tá liberado para acertar com outro Sim. clube. Então é isso. E no Botafogo foi igualzinho. As primeiras contratações, todo mundo torceu o nariz. Que é isso, meu Deus do céu? E o Textor, calma. Na próxima janela nós vamos dar mais uma lapidada. Depois, na próxima Uhum. janela, mais uma lapidada. E assim você vai construindo um elenco.
Porque o ideal, né, Emerson, a gente não fazer o que a gente vem fazendo, que é sempre contratar de baseada. 20 cara, 25 cara aqui, ó. Foram 26 jogadores contratados em 2022. 26 bonecos. Então a gente vai fazer isso pela última vez, que é contratar agora um monte. E creio eu que nas próximas janelas vão começar a ser apenas os ajustes pontuais. Vai tirar 3 ou 4, contrata 3 ou 4. Na próxima janela, tira mais 3. E assim vai. Até porque no meio disso vai surgindo garotada da base. No meio disso você vende um jogador. E aí tem uma bela de uma grana para você reinvestir em outros atletas. Então, segura a ansiedade que vem coisa boa aí.